Eu vou conversar agora, aqui nos 60 Minutos, com uma assessora de investimentos, planejadora financeira, e ela tem foco em investimentos em geral, mas principalmente em grandes patrimônios, e patrimônios grandes, patrimônios pessoais de milhões e milhões de reais. Denise Machado, muito obrigado pela atenção conosco aqui nos 60 Minutos, aqui na Som Maior, no 48. Eu gostaria de começar falando contigo sobre como é o primeiro contato com um investidor que tem um grande patrimônio, vamos dizer algo em torno de 10 milhões, talvez mais de 10 milhões, para investimento, e ele chega em você ou você chega nele. Como é que é criada essa primeira relação? Até porque é um montante muito grande e é uma questão de confiança. Como é que funciona? Leva tempo? A pessoa já chega e diz, pega o meu dinheiro que eu confio em ti. Como é que funciona essa relação? Tá certo, Arthur. Primeiro, obrigada pela oportunidade de falar aqui para você, para os seus ouvintes. É uma relação de confiança, tá? Porque se a gente sabe que o bolso, eu brinco, é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, é muito estranho se você fizer, né, o primeiro contato com o cliente e ele já lhe entregar o patrimônio para você gerir. É até bem estranho, a gente sabe que não cai nada do céu, né? Se alguém Isso. chega fazendo isso, você já desconfia que esse dinheiro pode não ser lícito, pode ser alguma coisa errada, tá? Porque essas famílias que conquistaram esse patrimônio, né, que é o recurso normalmente de uma vida de trabalho, muitas vezes de algumas gerações, eles têm muito cuidado com isso, né? Na primeira reunião, assim, muitas vezes nem abre como é todo esse patrimônio. Mas o foco, né, de uma reunião com esse tipo de cliente é você levar um trabalho que não se restringe só à carteira de investimentos, tá? Porque um cliente nesse tamanho que você disse aí, a partir de 10 milhões, 5, 10 milhões, são clientes que também têm outras preocupações, né? Ele precisa ter uma boa orientação de como seria a melhor forma, a forma tributária dele organizar esse recurso. Ele também pensa muito na parte sucessória, ou seja, como é que ele vai fazer com que esses bens, esse patrimônio, atinja as próximas gerações. Então, você vê que o foco é um pouco maior do que só a carteira de investimentos, tá? E a gente se aproxima muito por indicação, né? Porque isso vale bastante, né, no nosso meio. E às vezes é a gente que procura, quando a gente tem uma referência, ou você vê numa notícia que tal empresário vendeu a companhia, a gente também vai atrás de conversar com essas pessoas e oferecer esse serviço, mas muitas vezes vem de indicação de outros amigos ou outros familiares que já utilizam esse tipo de serviço com a gente. É fácil de tu dividir essas pessoas, principalmente, de novo, dos 10 milhões para cima. Vou primeiro falar dessa faixa de investidores. São mais pessoas mais velhas, mais de 50, mais de 60 anos. Tem jovens também de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Como é que é a divisão, principalmente dos que trabalham contigo? Sim. Dos clientes, você está dizendo? Dos Isso, clientes que dos chegam, clientes, isso. perfeito, tá. Normalmente são clientes mais velhos, porque para ter tido a oportunidade de acumular esse patrimônio, né, é o que eu disse ali no início, às vezes é o dinheiro de um recurso, né, de uma vida de Isso. trabalho. Então, normalmente são pessoas mais velhas que já estão preocupadas também, além da carteira, com esses outros pontos de sucessão e tal. Mas hoje, por conta dessas empresas de tecnologia, muitos jovens estão ficando ricos mais cedo, né? E aí a gente também tem essa demanda, que são perfis assim muito diferentes, apesar de, né, de ambos os perfis estarem nessa situação de ter um montante grande de dinheiro, o perfil de investimento de cada um deles, do jovem e daquele mais velho, é bem diferente. E sobre os investimentos, trabalhar de novo com bolsa, investir com bolsa é algo que agora, faz poucos anos, faz menos de 10 anos, é algo mais corriqueiro para as pessoas. Antes parecia um outro mundo, só para quem era especialista ou da área financeira, tal, parecia uma bolha muito restrita. Então se falava muito de renda fixa, põe na poupança, põe no CDB do banco, põe no tesouro também, uma coisa nova. Esse pessoal mais velho que vem com esse montante, eles já vêm com uma mente muito diferente do cidadão comum
dessa idade, ou também vem com essas restrições de renda variável, bolsa e aposta, que é uma frase que se ouvia muito até pouco tempo. Sim. Essas pessoas mais velhas, elas vêm com esse ensinamento dos anos anteriores, ou pelo patamar que eles chegaram, eles já vêm mais preparados? Então, muitos, desses mais velhos já vêm mais bem preparados, né, porque eles já começam a ser foco dentro das instituições financeiras nas quais eles estão, né, ver que o cliente está acumulando ali um patrimônio, então vamos estreitar a relação com eles. E aí já passa a oferecer produtos diferenciados para esse cliente. Então ele vem sim com uma ideia melhor do que são essas classes de ativos, né, inclusive o que tange a bolsa de valores. E muitos deles são investidores de bolsa, tá? Lógico, com percentual menor, na sua maioria, né? O menor que eu digo assim, até uns 20% do total da carteira, mas eles têm essa experiência sim, não é uma coisa que eles não sabem, pouquíssimas ainda vêm, olha, eu não gosto porque eu já tive uma experiência, é que aqueles que realmente não gostam, que evitam, é porque eles tiveram uma experiência ruim, exatamente em tempos atrás, onde era uma caixinha de surpresas, né? Era uma coisa assim, porque um trabalho difícil de ser feito, né? Se investir em bolsa, você tem que estudar muito, você tem que acompanhar muito de perto o mercado. Não é uma coisa que você lê um artigo e sai trader, né? Sim. Então, e hoje a gente tem muita informação, né? Você vê, tem muitos cursos, todas as instituições financeiras falam disso, mas lá atrás não. Era mais difícil, né? Na época das corretoras, e uma época onde as corretoras elas ficavam com recurso, né, do investidor em nome delas, depois que isso mudou. Então, quando acontecia algum problema, muita gente quebrou, né, perdeu dinheiro em bolsa, então tem esse receio, né. Mas eu acho que essas pessoas de um patrimônio maior, ele já está mais acostumado com esse tipo de investimento, sim. Como é que é a participação do investidor contigo, com a tua operação? Por exemplo, ele te entrega o patrimônio. Ele participa junto, ele faz questão de participar das decisões, de dar um ok, ele faz questão de que tu explique para ele aprender o que tu está fazendo, para ele entender como é que funciona a dinâmica, ou é mais comum que ele entregue para ti e vá mais acompanhando os resultados? Sim. Olha, o investidor de patrimônio muito grande, tá, isso eu falo assim, um investidor a partir de uns 30, 50 milhões, ele, sabe que é difícil ele ter uma competência ali para gerir muito bem sozinho esse recurso, né. Então, normalmente, eles têm uma gestão, discricionária, que a gente chama, ou seja, através de uma política de investimentos que é feita ali entre o cliente e o gestor, né, para isso tem que ser gestor, ele traça como é que ele quer que aquela carteira seja tocada, em termos de rentabilidade, o quanto ele suporta de risco, o quanto ele precisa de liquidez. Então, isso é acertado nessa política e, a partir disso, o gestor tem total liberdade de comprar e vender os ativos da forma que ele achar por bem, para entregar aquilo que foi pactuado, tá? Então, esse é um investidor maior, que muitas vezes ele está ainda ocupado com a sua empresa operacional e não tem tempo de se dedicar a essa gestão, né? Mas a maioria dos clientes ainda gosta bastante de participar, porque eles vêm ainda com receio. Puxa, eu vou entregar a gestão para uma pessoa, será que ele vai comprar e vender de forma que seja benéfico para o meu portfólio, ou ele está pensando em ele ganhar recurso, Sim. né? Ganhar com isso, com essa atividade. Então, a maioria tem essa gestão aí que a gente chama quatro mãos, né? Na qual o profissional faz a indicação, né, dos ativos ali, de acordo com a carteira, com o que o cliente busca, mas o ok, né, para essas operações, tanto de compra como venda, tem que ser feito, dado pelo cliente, tá? Então, eles se sentem mais confortáveis, se comunicados e entenderam aquela operação, né? A maioria, sim, gosta de entender, mas tem muita gente que tem super confiança, né? Às vezes eu dou para o meu gerente lá do banco, eu pergunto o que tá bom agora e deixo ele fazer. Mas assim, é muito importante que as pessoas dediquem um tempo a entender, né? Porque a gente cuidando do nosso patrimônio, com certeza faz melhor do que simplesmente você terceirizar para um não gestor. E como fica a remuneração? Nesses casos, você recebe como um fundo de investimento, por exemplo, que tem uma
tem um percentual pela gestão e mais algo pela performance, recebe por operação, como as corretoras, por exemplo, recebem a taxa de corretagem. Como é que é nesse caso? Tá, então, essa carteira na qual você tem a gestão discricionária, sim, é cobrada uma taxa de gestão, tá? Certo. Normalmente é um percentual em cima do patrimônio da carteira, tá? Então, Uhum. ali trimestralmente, ou a cada semestre, a instituição, o gestor, ele cobra do cliente sobre esse patrimônio da carteira. No caso do que existe hoje, muitos modelos de corretora, onde não existe custo para o cliente, né? Assim, em Sim. muitas operações, você não tem custo nenhum, ou seja, a taxa que está ali na plataforma para o cliente já é a taxa para ele, a taxa líquida, né? Uhum. A corretora é quem negociou ali com o emissor do título o quanto ela receberia, e aí ela reparte com o assessor, né? E o que a gente vê ainda hoje, né, em muitas corretoras cobradas, é realmente a taxa de negociação para ações, né? Essa sim tem um custo, mas os demais ativos não. E é dessa forma que o assessor é remunerado, tá? É algo que a gente sempre pensa nas partes boas de ter um patrimônio grande como esse, e o teu patrimônio em si já é uma grande tranquilidade da pessoa, é uma grande vitória financeira da pessoa. Mas, assim, muitas vezes se vê sobre investidores muito grandes, milionários, bilionários, que existem algumas dificuldades, né? Inclusive fundos de investimento mesmo com patrimônio muito grande, têm algumas dificuldades de mobilidade e também até de Uhum. investir em algumas empresas, porque daqui a pouco vai fazer um aporte numa empresa, vai quase comprar a empresa, de tanto patrimônio que a pessoa tem, de tão pouco que é o valuation da empresa. Como é que tu faz para administrar isso? Como é que isso entra na tua rotina de investimento? Sim, você tem razão, ter muito dinheiro também é problema. Se bem que, né, entre os problemas eu prefiro esse, mas É, é você ter coisas boas para alocar. Porque às vezes o mercado está ali restrito e você, poxa, não tem nada legal, nada que vale a pena. Então você deixa o recurso ali em liquidez esperando a oportunidade. Mas eu acho que assim, o que é bem feito é não ter essa pressa, né? Ter realmente uma avaliação boa desses ativos, porque esses ativos que você tem a oportunidade de ter maiores ganhos, óbvio que eles vêm também com maiores riscos, como é o que você disse, de comprar pedaços de uma empresa, né? O que se faz nesses investimentos, esses fundos de private equity, né? São investimentos mais longo prazo, 5, 10 anos, né? Então, realmente tem que ser aquela parte ali do portfólio que você está disposto a correr esse risco. Então, tem que aguardar sim e confiar em bons gestores desses fundos para que realmente você coloque nessas oportunidades que vão lhe trazer um retorno mais para frente. Então, é uma escolha muito seleta. O que tem que ser feito é buscar esses gestores que têm muitos anos de mercado, muitos anos acertando nas compras dessas empresas, né? Que realmente no momento, porque assim, esse tipo de fundo, o gestor, quando ele compra uma companhia, ele está com o olho na entrada, o que ele está comprando, e já o outro na saída, porque ele já está sim. vislumbrando quando vai ser essa saída e por quanto, e quem é o concorrente que pode comprar essa empresa. Então, assim, você vê que tem que ser um bom profissional e muito acostumado com esse mercado, tá? Mas é isso, muitas vezes não tem mesmo o que comprar e tem que ficar na liquidez. A gente vê, por exemplo, os fundos de investimento de bons gestores, você vê que eles fecham para captação, né? Então, Sim. porque eles também têm uma limitação de conseguir alocar esse recurso. Não adianta ele captar e depois não ter coisa boa para investir. Então, isso vai fazer com que a rentabilidade média desse portfólio caia, né? Então, eles dizem, normalmente, quando eles abrem, olha, eu vou captar, sei lá, 200 milhões, 500 milhões, porque ele sabe que ele tem destino para aquele recurso, tá? Então, não adianta realmente, às vezes, você ter muito e não ter oportunidades boas de mercado. Tem que esperar um pouquinho e estudar bem para poder alocar nelas. Quais as lições que os grandes investidores, os investidores com grande patrimônio podem passar para quem está começando agora? O que o pessoal lá da frente pode deixar de recadinho no meio do caminho para quem está chegando agora? Sim, olha, esses investidores maiores, como eu disse, eles estão mais preocupados com a preservação do patrimônio. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente sempre ter, né, para quem está começando, né, aquela reserva de emergência, né, que você vai ter ali 6 meses, se você for CLT, 12 meses se você for autônomo, se tiver uma renda
que seja a mesma aí todos os meses, e a partir disso é ter diversificação, sabe? É muito importante, a gente ouve, não pode colocar os ovos todos na mesma cesta, e isso é muito importante, tá? Então você tem que buscar mercados que são seguros, né? E que também combinem com o seu perfil de investidor, né? Porque não adianta você falar, poxa, eu vou colocar lá dinheiro na bolsa e no primeiro suspiro que o mercado der, você já fica assustado, sai correndo e vende no prejuízo, né? Então, é você saber fazer essa divisão do portfólio, né? Entender por quanto tempo você vai deixar esse recurso investido, qual é o seu perfil de risco e aí sim buscar, né, os ativos que vão compor essa sua carteira. Eu acho que essas pessoas, os grandes, desculpa que a minha Síria aqui atrapalhando, então esses grandes, eles têm muita preocupação, assim, em estar diversificado, tá? E dentro do seu perfil. Denise, nesses anos de experiência que tu tem, teve algum caso que te marcou, seja algum ensinamento que tu absorveu com algum dos teus clientes, seja alguma grande virada ou algum movimento que algum deles fez, talvez levou um susto, vendeu tudo, alguma coisa que te marcou, que ficou como lição na tua experiência? Sim, olha, eu nunca tive, assim, alguém que tenha se prejudicado dessa forma, né, de Aham, ter levado um susto do mercado e ter acabado liquidando todo o portfólio. Mas sim. o que eu vejo é que eu tive oportunidade de trabalhar com patrimônio de banqueiro. Então, como Hum. é que um dono de banco faz com o dinheiro dele? Isso é muito legal, muito importante, né? E é isso. Então, assim, o que o cara faz? Ele não faz nenhum investimento que vença com menos de 2 anos, por exemplo, uma coisa muito porque ele quer o imposto de renda de 15% sempre. Segundo ponto, ele também nunca estava numa instituição só, mesmo sendo dono de instituição financeira, ele estava diversificado em outras instituições. Também uma parte do patrimônio em moeda forte, né? Então, por mais que você esteja no Brasil, você conheça e você confie, a gente sempre, né, a partir do momento que você tem um portfólio que permita você ter essa parte em investimento fora. E uma coisa muito importante que eu acho que é o que a gente vê com o brasileiro, ele não gosta muito de falar na morte. Certo. E essas famílias que têm, eles organizam o patrimônio desde muito cedo para evitar essas brigas futuras, tá? Então eles se protegem em relação a isso. Eu falo, né? Porque muita gente fala, não, não quero falar disso, deixa para falar depois que eu morrer, meus filhos que se virem. Gente com dinheiro organiza isso, não tem medo de falar de sucessão desde muito cedo. Eu acho Denise, que são lições que eu vi quem realmente tem ali colocando no dia a dia. muito obrigado pela atenção conosco, muito obrigado por essa conversa. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.